mais um caso grave de violência contra a criança. Esse caso aconteceu ali no Sol Nascente, na chácara 87, conjunto B, Nicole. De acordo com as informações, essa criança de apenas 8 meses chorava desesperadamente. Era o pedido de socorro desse bebê de apenas 8 meses de idade, já que não tinha ninguém por ele, não consegue falar, a única alternativa era chorar pedindo por ajuda, pedindo por socorro. Vizinhos escutaram, demoraram até os vizinhos, né? De acordo com as informações dos militares do 10º Batalhão, os vizinhos acionaram a polícia militar, informando que por várias horas esse bebê estava chorando desesperadamente. Incomodados com o choro dessa criança, ligaram então no 190, aí foram empenhadas as equipes ali do 10º Batalhão. Eles conseguiram chegar nessa residência, Nicole, um apartamento ali no Sol Nascente, e ali, quando eles fizeram o adentramento tático, eles já perceberam na entrada do imóvel manchas de sangue. Ali eles conseguiram fazer a incursão, entraram, viram ali que o local era completamente insalubre. A criança com ferimentos nítidos ali de característicos de maus tratos, roupas espalhadas, o apartamento todo sujo, o imóvel todo sujo, Nicole. E a criança chorando com essas lesões aparentes ali. Essa criança então foi resgatada pelos militares do 10º Batalhão. Eles continuaram com as diligências e conseguiram localizar a mulher que, de acordo com as informações, seria a responsável por essa criança, tá? Ela foi levada para a delegacia, foram acionados ali os órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, para as providências pertinentes com relação a essa situação de possíveis maus tratos e abandono de incapaz desse bebê de apenas 8 meses no Sol Nascente, viu, Nicole? Um caso que choca muito a gente. Olha, Ailton, a gente já veio aí durante o final de semana se preparando para dar aquela notícia, os detalhes da menina Rafaela, que foi morta na estrutural. As novidades sobre o caso, a despedida que aconteceu ontem, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês. E se não bastasse, a gente traz mais uma criança, dessa vez um bebê, sendo vítima de maus tratos, vítimas de covardia. E a gente sabe qual seria o destino se a polícia não chega, se alguém não denuncia. E eu fico imaginando o tamanho da crueldade, o que se passa na cabeça de um ser humano que é capaz de fazer qualquer tipo de maldade com um ser tão indefeso. Sinceramente, hoje é aquele dia que o coração aperta, que a voz fica difícil de sair, fica difícil de a gente entrar nos detalhes, de reviver essas histórias e imaginar como as pessoas conseguem ser más, como algumas pessoas têm dentro de si uma maldade sem tamanho, capaz de fazer, de ferir, de machucar e de matar seres tão indefesos. Nós estamos falando de crianças, sabe, que teriam aí uma vida inteira pela frente, como a pequena Rafaela. Essa aí que já tão pequena, já carrega no corpo as marcas, no corpo e na alma, as marcas dos maus tratos sofridos dentro daquele lugar, o único lugar no mundo onde essas crianças deveriam estar 100% protegidas. Porque vai para a escola, a gente não tem controle. Vai para qualquer lugar, não tem controle, você não sabe o que está acontecendo. Precisa deixar com alguém, que é a realidade de muitas mães, você não tem como controlar. Então, o único local onde essas crianças deveriam se sentir seguras, amadas, cuidadas, no mínimo, né, ter o mínimo, o básico, alimentadas, enfim. E dentro de casa, tudo que a gente sabe que as crianças precisam para viver bem, não precisa de luxo, não precisa de mais uma criança bem cuidada, e isso em qualquer, depende da classe social também, as crianças bem cuidadas é o mínimo que elas merecem dentro de casa. E a gente vê que isso acontece em muitas casas, muitas mães que não têm com quem deixar os seus filhos, mas estão ali dando todo o apoio, todo o carinho, todo o cuidado e torcendo para que ninguém faça mal para essas crianças fora de casa. Enquanto outras mães, madrastas, pais cometendo os piores tipos de abusos e maus tratos onde deveria ser um lar. Isso me choca, como eu falei para vocês, fogem as palavras, meu coração fica dilacerado e é assim que eu estou desde cedo tendo que acompanhar esse caso e aquele outro que aconteceu na estrutural. É muito difícil a gente imaginar. Para mim, esse tipo de gente aí, ó, merece cadeia, mas merece
sofrer um pouquinho, no mínimo, um pouquinho do que essas crianças sofreram nas mãos desses agressores. Eu fico indignada quando chega esse tipo de caso pra gente, Ailton. Realmente, Nicole, a gente fica mesmo, no caso da Rafaela, eu chorei junto com aquela mãe. Vejo uma situação dessa de uma criança, um bebê, 8 meses, ser completamente indefeso, que deveria ser protegido, cuidado, acolhido, mas não, né? No caso, a pessoa não tem condições de cuidar da criança, né? Busque os meios legais, passe essa criança para quem tem amor o suficiente para dar e proteger essas crianças, viu, Nicole? É algo que mexe muito comigo, eu fico extremamente sentido, tá? É um tipo de ocorrência que me deixa bastante abalado emocionalmente, tá? Situações envolvendo crianças e mais um caso aí que deixa a gente muito impactado, viu, Nicole? Eita, Ailton, força, viu? Imagina o que foi para você fazer essa cobertura lá na Estrutural na última sexta-feira. Daqui a pouco a gente quer saber desses detalhes, desses bastidores também. Mas confesso que para mim não foi um dia difícil, fácil, não está sendo essa segunda-feira. E com tantos casos onde tantas crianças estão sendo vítimas de maus tratos. Lembrando, gente, que tem alguns tipos de maus tratos que são perceptíveis, né? A criança às vezes está ferida, você vê na rua, você vê algum vizinho ou uma vizinha que tem um comportamento estranho, que agride as crianças, que não trata bem, já fica de olho, porque as denúncias são essenciais para salvar a vida dessas crianças. Eu fico imaginando. Essa aí, o Ailton pode até me falar daqui a pouco se foi uma denúncia ou como é que a polícia chegou até o local, mas o caso da Rafaela, será que ninguém notou um movimento agressivo, né? Não suspeitou de que essa madrasta maltratava a Rafaela. Por que a Rafaela estava revoltada, não queria viver com a madrasta? Ou seja, tem casos em que nós temos a obrigação de evitar que o pior aconteça, de denunciar para evitar que o pior aconteça, como aconteceu com a Rafaela. Daqui a pouco eu falo com você, Ailton, mais sobre esse caso.